Capítulo 5. Depois de parabenizar Lavigne Morey pelo casamento, Luísa sentou-se no mesmo lugar do dia anterior. O café da manhã foi melhor. Ela passou mel e geleia em fatias de pão e se fartou com isso. Ali eles tomavam cerveja, não importava a hora, mas ela ainda não conseguia ter estômago para isso, por mais que de certa forma o corpo não fosse seu. Será que antes Helene também era dada a começar a beber cedo? Bem, Luísa já estava até se acostumando com a cidra, mas na noite passada usou aquele pequeno caldeirão da lareira e ferveu água para beber no dia seguinte. Precisamos conversar, disse-lhe o conde, e agora o tom dele era bem mais sério do que ontem. Sim, milord. Ela respondeu e teve dificuldade para engolir o último pedaço de pão. Uma hora ela ia esquecer esse negócio de milord para cá, sir para lá. Será que era muito desrespeito ou os livros de história exageravam? Ele tinha algumas pendências para resolver e gostava de colocar suas tarefas em dia já na parte da manhã. Portanto, a conversa ficou para de tarde. Luísa decidiu andar pelo castelo para passar o tempo. Queria admirar aquela bela construção em seus tempos de glória. De acordo com a descrição, ele era o mais seguro daquela área, com as muralhas fortes e altas, e por ficar em cima de uma colina. Um inimigo não podia se aproximar sem ser visto de bem longe, o que dava tempo de reunir as defesas e os habitantes da vila fugirem para a proteção das muralhas. E era considerado também um castelo moderno para a sua época, com uma planta bem planejada, prédios independentes, altos e fortes, todo feito em pedra com paredes grossas e com madeira usada como enfeite, e acesso externo e não como estrutura principal. Por dentro, apresentava todos os confortos possíveis sem exageros, mas procurando passar aconchego a quem vivia ali. O conde não podia se gabar por se preocupar com decoração e inovações domésticas, mas sua mãe deixara os exemplos que ao menos ele mantinha. Mesmo que se limitasse a apenas aprovar reposições de uma peça velha por uma mais nova, quando Joan vinha lhe informar. Milady nunca havia visitado o castelo? Indagou o conde, que a avistou no corredor e foi ao seu encontro. Não. Ela respondeu de uma forma vaga. Havia visto sim. Mas, teoricamente, isso ainda não acontecera. Tem certeza? Porque ainda não entendi como tinha acesso à minha sala. Onde conseguiu minhas chaves, como entregava e recebia minhas cartas, e como sabia sobre os prisioneiros no castelo. Ele foi andando lentamente ao seu lado. Eu não queria mentir para ele, mas também não podia dizer a verdade. Jordan nunca acreditaria e ainda acharia que ela era louca. Não sei, balançou levemente a cabeça, lamentando a péssima resposta. Afinal, que maluquice ela ia inventar? Não era uma moça desconhecida e estranha que pulara em cima dele na estrada. Ali, ela era Helene de Montfort. Não sabia praticamente nada sobre a vida da moça, mas sabia que era alguém que vivia naquele tempo, em um castelo bem menor e longe dali, e que estava fugindo. Ou seja, nada de bancar a Vingadora do futuro. Essa parte era só na sua mente. Mas e se Helene fosse uma louca, uma assassina, uma vadia devoradora de nobres da corte? Gente, o que ela ia fazer? A mulher devia ser alguma coisa dela porque eram parecidas demais. Mas não sabia o que.
Ela podia ser a ancestral que desgraçou a família. Não, a pobre Helene não era nada disso. Ela estaria morta agora se Luísa não houvesse ido parar ali. Como é que iria começar a contar toda essa insanidade ao conde? Não minta para mim, Helene. Você não precisa. Eu só quero saber como leu minhas anotações, como entrou aqui e como conseguia pegar as respostas, mesmo quando eu as trancava. Insistiu Jordan, ainda querendo entender a situação, e especialmente saber por que ela o torturou por tanto tempo, e se negou tão veementemente a revelar quem era, ou deixá-lo ir ao encontro dela. Pressionada, ela andou mais rápido, como se isso fosse ajudá-la a raciocinar melhor para dar uma resposta plausível. Mas precisava ser algo que ele pudesse entender e aceitar. Eu não sei. Foi estranho para mim também. Milord não tinha como receber minhas respostas. Ela disse, por fim, convencendo-se de que não estava mentindo. Era verdade que não fazia ideia de como as cartas iam e voltavam. Ele andou mais rápido e tornou a alcançá-la. Obrigou-a a se virar para encará-lo e a manteve segura pelos 2 braços. Eu lhe disse para não mentir, Helene. Se estava tão longe, então como sabia do que se passava aqui? E como praticamente previu que uma desgraça ia acontecer se mantivéssemos os prisioneiros? Eu estou disposto a ser um bocado esquecido e revelar boa parte desta sua história inexplicável, mas eu também não sou tão tolo. Não sei, eu apenas soube. É algo que não procurei, simplesmente foi acontecendo. Não há explicação lógica. Eu soube e eu recebi as suas cartas do mesmo modo. Nunca descobri quem as trazia, disse Luísa, amaldiçoando mentalmente aquela maldita rede em sua cabeça que resolvera apertar e coçar justo agora, que ela estava encurralada e presa pelo conde. Ia fazer o que para se livrar do comichão? Dar com a cabeça na parede? Aí mesmo que ele a tomaria como louca. Ele a segurou mais firmemente. Suas mãos estavam próximas dos ombros dela, apertando seus braços. Ela não tinha explicação para nenhuma de suas questões. Devia estar mentindo descaradamente, até o povo estava curioso sobre ela. E mesmo assim, ele só conseguia pensar em sentir novamente aquelas formas macias entre seus braços. Sabe, Helene, creio que você é uma feiticeira. Sim, isso é certamente o que você é. Só algo assim para explicar tudo o que não sabe, e o fato de não estar aqui nem há 2 dias e já ter me enfeitiçado completamente. Você e esse seu cabelo vermelho. Ele retirou a touca e a massa de ondas ruivas soltou-se imediatamente. Você é exatamente como dizem que as feiticeiras da floresta são. Olhos verdes como folhas, cabelo vermelho como fogo, e bonita demais para a sanidade de um homem. Jordan não acreditava nessas lendas pagãs, mas ela criara uma grande confusão nele, algo que nunca havia lhe acontecido. Sentimentos que geravam comportamentos e vontades inesperadas e diferentes para ele. Só algum tipo de feitiço poderia causar isso, e o povo gostava de acreditar nessas lendas. Feiticeiras da floresta, olhos verdes como a relva e cabelos vermelhos como fogo. E a maldita ainda adorava frutas e dizia sempre conseguir encontrar as mais doces. Não sou nada disso, ela afirmou, achando que talvez ele não achasse a comparação boa, e dando graças por ele tê-la livrado da maldita rede. E como você ficou viva? Não havia um lugar ali para se esconder. Todos os homens da guarda estão contando sobre o seu milagre.
sobre como foi a única que sobrou viva, de pé em meio àquele laço de sangue. Mas nenhum deles sabe que suas peripécias vão muito além. Diga-me a verdade, de onde você veio? Como sabia de tudo isso? Ele pressionou, seus olhos sérios cravados nela, como se pudessem ler toda a verdade que estava escondida em sua mente. Você jamais acreditaria. Eu escrevi para você, mas não sei como a carta chegou. Não sei quem nos colocou em contato ou como. Eu só sei que de alguma forma eu precisava vir até você. Ela disse a sinceridade da forma como alegou que precisava encontrá-lo conseguiu abalar a resolução dele de interrogá-la. Afinal, tudo o que mais quis foi que ela viesse. Não pode ser pior do que eu ter certeza que você me enfeitiçou completamente. Estou agindo como um tolo há meses e você causou isso. Piorou muito desde que chegou aqui. Ele deixou as mechas vermelhas correrem pela sua mão, admirando a cor daquela profusão de grandes cachos. E eu quero saber o que fez comigo, mais do que todo o resto que andou aprontando. Não sou um homem fora de controle, e você não vai me transformar em um. Eu não sou uma bruxa só porque tenho cabelos vermelhos e acha que o enfeiticei. Eu nunca lhe faria mal. Tudo o que eu fiz foi querendo o seu bem. Não me fez mal, só me enfeitiçou de alguma maneira. Ele olhou os lábios dela. Suas mãos se moveram em seus braços e ele acabou apertando-a mais forte e trouxe-a para muito mais perto do que o adequado permitia. Não conseguiu mais resistir e roçou a boca úmida pela dela, sugando sutilmente os seus lábios para saber que gosto tinha. Não se passara uma noite desde que ela invadira sua mente que ele não imaginara que gosto teriam seus lábios. Luísa moveu a boca, retribuindo e acompanhando o movimento. Inclinou mais a cabeça para trás, encorajando-o a continuar. Separou os lábios, querendo ser beijada ardorosamente como imaginava que ele podia fazer. A recíproca, apaixonada que Jordan não estava esperando da dama, que segurava e receava insultar com seus avanços, conseguiu estremecer as barreiras do autocontrole que ele estava se impondo, e era disso que ele estava acusando-a. As barreiras dele eram tão fortes quanto as muralhas que protegiam Ravenford. Não tremiam e intimidavam qualquer inimigo, não o contrário. O conde construíra seu próprio castelo interior, levantara suas muralhas, cavara seu fosso, e sua guarda nunca estava desprevenida. Mas aquelas cartas o sitiaram, venceram seus portões, e ela viera pessoalmente lhe dar o golpe de misericórdia. Como derrotar um inimigo tão poderoso sem grande esforço? Enfeitiçando-o, claro. Jordan estava certo. Só que não era o tipo de feitiço que bruxas faziam. Incapaz de retroceder sem experimentar um pouco mais, ele desceu as mãos pelos braços dela. E agora ela o incendiava, sugando seu lábio inferior e tentando tocá-lo também. Ela era muito mais provocante do que ele jamais teria sonhado em qualquer um dos seus sonhos que definitivamente mantinha fora de suas confissões ao padre. O conde deu um passo para trás e se separou dela, virou o rosto, fechou os olhos, apertou os punhos e soltou o ar. Mais um pouco e ia deitá-la naquele tapete. Maldição! Ele não andava por aí querendo deitar ninguém em tapetes. Luísa apenas ficou o olhando, levemente recostada à parede, segurava as próprias mãos. O cabelo lhe emoldurava o rosto.
caindo por cima dos ombros e passando por cima de seus seios que se apertavam contra o tecido do vestido. Ele preferiu nem olhá-la, era tentação demais. Feiticeira, ele disse antes de continuar pelo corredor. O que vai fazer agora? Preparar a fogueira para me queimar por bruxaria? Ela perguntou em tom de desafio, provando que era a mesma que o estivera provocando nas cartas. Só se for a fogueira em que você me transformou. Ele respondeu de forma mal-humorada e virou no corredor, parecendo até que era perseguido por 1000 demônios. Ela abaixou e pegou novamente a maldita rede enfeitada. Sinceramente, não ia se importar muito de queimar na fogueira que supostamente o fizera virar. E a Helene, que agora vivia dentro dela, não parecia estar contra isso, pois não a impediu. Decidida a tornar-se uma só e não viver naquele conflito interno, Luísa passou parte do dia à frente do espelho, acostumando-se e procurando adorar a sua nova imagem. Em alguns momentos, divagava sobre quem era agora. Aquela era ela, independente do nome pelo qual a chamariam. As decisões também eram suas, e além disso começava a gostar daquele nome. Não vou mais usar essa touca, chapéu, seja lá o que for essa coisa horrenda. Luísa informou a Erin, que ficava apenas olhando para ela com adoração. Erin era outra que estava embasbacada pela moça, não só pela beleza, mas pela forma diferente como ela agia. Não valoriza minha imagem. Posso trançá-lo, sugeriu Erin, sem procurar entender o que a dama queria dizer. Ela já dissera que se recusava a fazer aqueles penteados medonhos, mesmo que a garota nem soubesse do que ela estava falando. Luísa concordou, arrumou uma parte para o lado, como preferia, e a deixou prender tudo com uma trança grossa, presa por uma fita de seda da cor de seu vestido verde. Ficou de pé e alisou as saias. Erin ficava apenas a olhando, achando-a muito diferente de todas as outras nobres que passaram por aquele castelo. Ela fazia tudo diferente em sua imaginação de garota. Já a imaginava a única no mundo que servia para o conde, que também povoava um lugar muito especial na sua cabeça. Milady é mesmo uma aparição. Deve ser por isso que Milord ficou tão encantado, disse Erin timidamente e com as bochechas vermelhas. Ao escutar a declaração tão espontânea, Luísa arregalou os olhos, pois, devido à conversa que tivera com o conde naquele dia, interpretou a frase dela de maneira ambígua. Aparição podia ser bruxa, feiticeira, assombração. E encantado podia ser enfeitiçado. Eles já haviam começado a desconfiar de bruxas naquele tempo. Mais um pouquinho e as fogueiras se acenderiam. Ela definitivamente não queria ir parar no século XV e se meter justamente num boato de bruxaria. Por que acha isso? Perguntou, puxando a trança para cima de seu ombro. Porque Milord dá muita atenção a Milady nas refeições e... Ele estava a beijando no corredor. Minha mãe diz que já vieram várias damas aqui e ele nunca beijou nenhuma no corredor. Nem em lugar nenhum, eu aposto. Dessa vez, Luísa começou a tossir e agora ela quem ficou vermelha. Você viu? Perguntou baixo, como se houvesse mais alguém no cômodo. Eu não estava espiando, milady, eu juro. Erin ficou olhando para baixo e juntou as mãos em uma pose humilde. Eu sei. Realmente não havia cogitado a possibilidade de alguém ter visto. Era isso que dava se distrair com aquele seu conde atraente demais. Não foi isso que imaginou.
tão pouco pensou que ia chegar aqui e quase cair dura quando desse de cara com ele. Deu o beijo mais casto que poderia, e mesmo assim já estava enrascada. Você contou a alguém? Só para minha mãe, milady. Ela preferiu não perguntar se a mãe dela era fofoqueira. Apenas sorriu e foi saindo do quarto fazendo orações mentais para não chegar ao salão e todos a olharem com jeito de que estavam a par de seus segredos. Nos livros, sempre se divertia muito quando os criados ficavam fofocando e se metendo com os patrões, mas não sabia se ia gostar de viver isso na pele. Foi então que se lembrou de que ela já sabia muito sobre aquele lugar. Não era uma completa desconhecida. Luísa lera tudo sobre Ravenford e seu povo, sobre a vontade que tinham de ver o conde satisfeito e com alguns herdeiros. Sabia sobre as mulheres que paravam lá para tentar conquistá-lo, as primas que o outro lado da família tentava jogar em seu colo, as pretendentes que o duque sugeria. E no fim ele morreu solitário sem deixar ninguém, apenas a lembrança de um lorde justo e querido por seu povo. Um arrepio a percorreu da cabeça aos pés só por pensar nisso. Nas histórias, o rei vivia obrigando os nobres a se casarem, porque não o obrigou. Talvez tivesse sido melhor, ou quem sabe, ele estava só esperando mais um pouco para ver se o conde escolhia sozinho. Se não acontecesse, ia dar-lhe as opções ou simplesmente mandar o nome da mulher que deveria buscar para se casar. Só que Jordan morreu antes disso. Depois que se livraram de Lord Regis, o conde decidiu dar um casamento decente ao seu amigo e chefe da guarda, com direito a um farto jantar e a bênção do padre Offrey, residente na igreja do castelo. Mas não antes de ele ter passado um sermão fenomenal no casal, por ter ido procurar aquele padreco da igrejinha do mercado do outro lado do rio. Luísa teve a sensação de que sua entrada no salão causou até o término da música, o que foi uma infeliz coincidência. Os músicos estavam apenas trocando a canção, mas estava certa quanto à sensação de estar sendo observada. Afinal, a mãe de Erin não pôde conter a empolgação e muito menos a língua. Mal sabia Luísa onde estava se metendo. Era óbvio que todo mundo ali tomava conta da vida do conde. Afinal, qual figura era mais importante na vida daquelas pessoas do que seu lorde? Ele era a celebridade local. Só não existiam revistas para ele estampar e nem programas de TV para aparecer. Mas no top 10 do papo do jantar, das tabernas, estradas e durante o trabalho, ele era o assunto mais polêmico e importante, acima da fofoca familiar e dos vizinhos. E agora Helene entrara na pauta. Venha, Bettia lhe preparou algo especial, convidou o conde, oferecendo-lhe o braço para que o acompanhasse até o tablado e sentasse novamente ao lado dele. Ele estava dividindo sua tábua com ela e cortando tudo o que ela queria. Mesmo? Ela se sentou e, depois do criado com a água de rosas esperar que ela lavasse as mãos, novos pratos começaram a ser servidos. Estava um pouco atrasada para o banquete. Já estava escutando música lá embaixo desde que levantou. Mas tinha se sentido cansada, seus músculos doíam, como se houvesse passado dias cavalgando. Imaginava que Helene havia levado pelo menos 2 dias para chegar até as terras de Ravenford. Isso é apenas carne assada com cebola e ervas. Pedi para Betty a cozinhar separado e deixar os pedaços bem passados. Está bom, eu provei.
disse o conde depois que a carne estava na tábua. Esses pães são feitos com a melhor farinha da região. Experimente-os e use esse molho que não tem sangue de porco como ingrediente. Ele escondeu seu divertimento ao lembrar-se que ela chegara a empalidecer durante o jantar passado, quando lhe disseram de que era feito o molho. Milord não precisava se preocupar, disse sem jeito, achando encantador que ele soubesse falar sobre os ingredientes da comida. Ela não precisava saber que ele fizera Betty a repetir aquilo umas 5 vezes para ele memorizar. Desde que cheguei lá, experimentei alguns pratos novos e eram bons. Quero que coma e aproveite como todos. Não me importa realmente o motivo de não tolerar tudo que vem a esta mesa. Acredite, milady, essa sua comida simples é até mais fácil de preparar. Disse com um sorriso. Se contassem pelas redondezas, ia ser difícil acreditar que o conde estava falando dos pormenores de como a comida era feita. Luísa não estava achando nada simples ali. Mas, comparado àquele bando de coisas que eles comiam e ela não queria nem saber do que era feito, então preferia manter a simplicidade. Mas estava tocada por ele ter tido a sensibilidade de notar sua dificuldade durante as refeições e não ter se importado. Se nada mudasse, o conde ia ter que aprender a não se importar com muitas esquisitices da parte dela. Esse queijo também está muito bom. Prove. Ele colocou uma faca menor do que a dele à frente dela. Já que perdeu a sua, esta é apenas para você, até trocarmos por uma apropriada. O molho também é apenas seu. Os homens não iam gostar muito desta mistura pouco condimentada. Achou graça e esperou um pajem colocar vinho nas taças. Os homens eram uns selvagens, isso sim, devoradores insaciáveis de carne e pão, jogando molhos dos mais estranhos por cima e colocando tudo na boca. Na opinião de Luísa, eles precisavam aprender que uma coxa de animal não era uma colher. Aliás, ela roubara uma colher, lavara com água quente e estava usando-a como garfo. Quando começou a juntar a comida e, inclusive, tentar cortar com o lado da colher e usar o pão ou a faca como apoio, foi realmente engraçado. O conde continuou cortando e servindo os pedaços para ela. Lady Lavine pegou a colher, que ela tinha mais por sinal de status do que para uso, e começou a imitá-la. Os outros preferiram permanecer usando apenas suas facas pessoais, afinal, quem mais tinha sua própria colher? Bettia havia até dito ao conde que a nova lady roubara uma colher e, segundo Erin, ferver o talher na lareira do quarto. Ele disse para a cozinheira que Helene devia ter pedido a dela e para deixá-la roubar colheres, facas, cumbucas e o que mais ela resolvesse. Na verdade, se ela quisesse pilhar o castelo, Jordan estava pouco se importando, desde que continuasse ali dentro. Obrigada. Pegou a faca e ia cortar o pão, mas o menino que era responsável por servir os pães adiantou-se e cortou. Queria mostrar serviço para a convidada especial do seu lorde. Não sei como agradecê-lo, milord. Foi realmente muito sensível de sua parte preocupar-se com algo tão bobo quanto isso. Estou até envergonhada. Tenho certeza que poucos homens tratariam uma feiticeira com tamanha deferência, ainda mais quando elas o enfeitiçaram. Ela alfinetou. Fico lisonjeado pelo elogio, milady. Beijou levemente sua mão. Mas seu olhar dizia que ele tinha guardado aquela alfinetada para mais tarde. Agora beba. Não faça a desfeita de não acompanhar o brinde. Todos se levantaram e brindaram aos noivos. Luísa ia ter que encarar aquele vinho. Ela não bebia nem em sua época e estava evitando ali, mas era impossível.
já que o conde bebia vinho nas refeições, mesmo que ela visse mais cerveja sendo servida. Mas tinha ainda menos vontade de experimentá-la. Assim que engoliu o primeiro gole do vinho, ela começou a tossir e abaixou um pouco a cabeça. Jordan sorriu e tirou a taça da mão dela antes que derramasse no vestido. Parece que a Lady ainda não está acostumada com o vinho daqui, disse Mowbray, brincalhão e feliz, sentado à direita deles no lugar de honra. Todos riram do comentário e Luísa sorriu encabulada e com a face vermelha. Mais forte do que suas poções, milady? Perguntou o conde, devolvendo a alfinetada, mas isso ninguém mais escutou. Não preciso de poções, sabe disso. Ela empinou o nariz e comeu o seu pão. E eu gosto da carne em fatias. Disse a ele que não se importou com o tom dela e cortou como ela preferia. Que carne é essa? Perguntou por curiosidade, porque estava mesmo apetitosa. Acho melhor que não saiba. Jordan deixou a faca e bebeu mais um gole de vinho, enquanto sorria para si mesmo. Provavelmente porque ele sabia bem de onde viera a carne. Como estava com fome, ela aproveitou muito a comida especial que foi feita para ela. E até começou a achar o ambiente mais agradável, principalmente com as mesas do salão mais afastadas, os músicos tocando e as pessoas dançando. Os noivos foram dançar ao som de uma melodia suave e contínua que ela não estava acostumada a escutar. Luísa nunca pensou que veria esse lado de Lady Lavine, de quem ela fez mau juízo quando ainda lia apenas as histórias. Mas estava ali disposta a mudar completamente e a viver em outras condições para poder ficar com Sir Murray. Ele não poderia lhe dar os luxos que recebia do pai, e mesmo assim ela o escolheu. A forma amorosa como os noivos se olhavam era tão inspiradora que ela quase sentiu vontade de chorar de emoção, como acontecia quando via aqueles filmes melosos junto com Afonso e Peg. Mas isso ficara no seu passado. Ali os únicos filmes que veria seriam aqueles da vida real. O conde pediu a um dos meninos que ajudava a servir a mesa para trazer uma jarra do vinho menos concentrado. O menino voltou o mais rápido que pôde e, por indicação do Lorde, colocou a bebida na taça dele, que deu um pequeno gole para ver se aquele era mesmo o mais fraco. Experimente esse. Ele entregou a taça a Luísa. Vou começar a tossir novamente e todos vão rir. Ela olhou para o líquido dentro da taça, notou que era mais claro que o outro vinho. Não vai, é bem mais fraco. Segurou levemente a taça, colocando a mão sobre a dela e foi aproximando de seus lábios. Beba um pequeno gole, ele disse mais baixo. Ela aceitou e sorveu um golinho do líquido. Notou que conseguia bebê-lo sem problemas, então aceitou mais. Ele manteve a mão sobre a dela e a olhava beber, como se estivesse admirando o desenrolar de uma cena que o agradava muito. É bom. Ela sorriu e bebeu mais 3 goles. Estava satisfeita, agora poderia beber nas refeições como os outros. Era um item a menos para fazê-la sentir-se deslocada. É mais suave. Foi a única coisa que ele conseguiu murmurar, observá-la. Tirava-lhe a concentração e até quebrava a sua linha de raciocínio. Luísa era um pouco alheia a certos detalhes que aconteciam, como o fato de estar bebendo na taça dele. Não lembrou que a taça do conde era diferente de todas as outras da mesa e que só ele podia beber nela. Os outros nem a tocavam e ela era pesada e bonita. Bem no meio dela, pedras preciosas em tons de verde, azul e negro a circundavam.
Helene provavelmente notaria isso, mas Luísa não sabia. E era como se todos ali que notaram de onde ele estava fazendo-a beber já soubessem o que ele queria dela. Estavam até se acostumando a vê-la sentada exatamente onde estava, porque era o lugar que deveria continuar se sentando se um dia fosse a condessa. Mas ali, naquele salão, repleto de pessoas que moravam em Ravenford, que serviam ao conde há anos, e alguns o acompanhavam desde sua infância, todos souberam desde o início. Até as crianças se acostumavam a ele, já o conheciam, sabiam como era. O que esperar dele e por que podiam confiar nele? No primeiro dia, durante o almoço, foi quando os habitantes do castelo começaram a notar e no jantar tiveram certeza. Mas as pessoas não sabiam das cartas, muito menos que eram daquela dama. Estavam achando que seu adorado conde fora finalmente arrebatado e estava tentando conquistar a jovem que ele acabara de conhecer. De certa maneira era verdade, mas, ao mesmo tempo, eles já sentiam um conhecimento muito maior, conquistado através de cartas que, com poucas palavras, expressaram muito do que sentiam. E toda vez que ele falava com Helene, aproximava-se dela ou cortejava-a, tão claramente como fazia agora. Alguns olhares se cravavam neles, aflitos, pedindo silenciosamente que ela o aceitasse e gostasse dele também. Sabe dançar, milady? Ele indagou, depois que ela terminou a refeição e já estavam há alguns minutos apenas apreciando a dança e olhando os casais no círculo. Sei, ela respondeu com convicção. Luísa sempre ficava aborrecida por não poder controlar as informações que podia tirar de Helene, ou talvez não soubesse acessá-las, porque ela não tinha certeza se sabia dançar, mesmo parecendo ser simples, mas Helene devia saber. Então, milady, concede-me essa dança? Claro, milord. Ele ofereceu-lhe o braço e levou-a para o círculo no meio do salão. Juntaram-se aos outros, dançando harmoniosamente. E quando os músicos resolveram trocar de ritmo, já que agora todos ali pareciam ter terminado de comer, e até o Lorde animara-se para dançar, eles continuaram. Luísa viu-se metida entre aquelas pessoas. Ora ou outra via uma taça levantando fora da roda de dança. Mas começou a se divertir e sorrir com elas, e via a mesma felicidade no rosto de Jordan. Nesses momentos ela percebia o quanto estava embasbacada por estar ali. Nunca tinha participado de nada assim, disse Luísa quando deixaram o círculo. Conseguiu até sentir calor e se abanava com a mão. Se estivesse lá, no seu tempo, já estaria arregaçando as mangas compridas do vestido e talvez até balançando disfarçadamente a saia para fazer um ventinho. Não tinha festas ou bailes onde morava? Aqui não tem muitos, mas às vezes temos uma mesa mais farta, música de fundo e liberdade para essas pessoas se divertirem. Não tinha, e eu nunca podia fazer isso. Luísa sorriu, era notável a forma carinhosa com que ele falava do castelo e das pessoas que o habitavam. Mas ela percebeu quando ele disse que as pessoas se divertiam e deixou de se incluir. Só imaginava se ele percebia isso. Ela encostou-se à parede, aproveitando um espaço exposto perto da escada, onde a superfície fria da pedra foi reconfortante. O conde parou à sua frente e ficou apenas observando seu rosto, até que ela lhe lançou um olhar sedutor, antes de iniciar um assunto para quebrar o silêncio.
Milord contou a mais alguém sobre aquela história? Ele se inclinou um pouco para escutá-la bem e poder falar num tom baixo. A algazarra no salão era bem chamativa. Qual delas? Sobre eu tê-lo enfeitiçado. Jordan olhou em direção ao salão, pelo canto do olho, depois voltou a olhá-la. Eu não acho que preciso contar, milady. Ele pendeu a cabeça para o lado, indicando as pessoas. Todos já notaram. Milord é um tolo. Ela desviou o olhar do dele. Jordan estava conseguindo fazê-la corar desde que chegou ali. Pelo menos nesse quesito estava mesmo sendo uma dama inocente que vivia com as bochechas vermelhas e não era por causa do frio. A cada dia mais. Ele murmurou como uma confissão humilde e verdadeira. Luísa voltou a olhá-lo, totalmente inconsciente de como ele estava achando-a incrivelmente bonita, encostada contra aquela parede, bem embaixo de uma tocha que iluminava seu cabelo e dava-lhe o tom de fogo, ao mesmo tempo em que tornava o verde de seu vestido e de seus olhos ainda mais igual. Enquanto escrevia minha adorada dama e a imaginava, nunca chegou perto daquela visão tentadora. Nem sabia que sentiria essa doce tortura, muito melhor do que a agonia sentida ao implorar para que ela viesse. Devia ter pedido mais vezes, pois o sentimento que palpitava em seu peito agora era maravilhoso. E ele não tinha medo. Não estava nem um pouco receoso por estar se arriscando em território desconhecido. Por mais que tivesse noção que isso era mais perigoso que suas incursões a territórios inimigos, ou cada vez que levantou a espada para morrer ou matar. Com outro daqueles sorrisos sutis, porém cheio de significados, ela se virou e subiu alguns degraus, depois o olhou por cima do ombro. E pelo jeito que era encarada, sabia que os vários minutos à frente do espelho, acostumando-se com a imagem de Helene, sentindo-se mais confortável e, enfim, aceitando-a como sendo agora a sua imagem, havia surtido efeito. Com os dedos tocando levemente a parede, ela foi subindo devagar um degrau de cada vez. O conde apenas olhou o salão por cima do ombro, então a seguiu, não apenas com os olhos. Foi subindo a escada atrás dela. Não achavam que o desaparecimento deles passaria despercebido, mas não estavam realmente se importando. No segundo andar, Luísa andou pelo corredor, seguindo à direita. Ainda não conheço todos os locais do castelo. Ela não havia mesmo explorado toda a construção, nem agora e nem em sua época original, quando estava todo em obras. Tem alguns lugares que precisa visitar, respondeu Jordan e abriu uma das portas daquele corredor. Convidou-a para entrar com um gesto elegante de seu braço. Luísa voltou e entrou no cômodo que ele indicava, andou até o meio. Estava pouco iluminado por algumas velas em um grande castiçal em cima de uma mesa alta e fina que era apenas para ele. O resto da iluminação vinha do fogo fraco da lareira e da luz esfumaçada da lua que entrava pelas janelas, que eram bem menores que aquelas do gabinete do conde. Era entrada de inverno. A neve não havia chegado, mas o ar estava frio. Parecia mais denso e cheio de nevoeiro pela manhã. À noite, a temperatura caía como agora, e as lareiras eram um enorme conforto. Jordan foi avivar o fogo e colocar mais 2 toras de lenha. Isso iluminou mais o ambiente e Luísa reconheceu como uma espécie de sala com cadeiras, mesa, uma cômoda comprida que dominava todo o lado direito e ficava abaixo de uma tapeçaria enorme.
Os tapetes no chão eram menores e espalhados em transversal. Como não havia cama, sabia que não estavam em seu quarto. A quantidade de móveis do castelo provava o quanto o lugar era rico. Os olhos dela estavam acostumados aos tempos modernos, onde as pessoas tinham mania de ocupar todos os cantos com móveis. A sala onde estava parecia cheia de espaços, mas era muito mais mobiliada do que se esperava. Felizmente, Josephine Warrington, a mãe de Jordan, tinha mania de cadeiras, porque veio de um castelo onde apenas o pai podia bancar assentos confortáveis e de espaldar alto, e os outros que se virassem com as costas curvadas nos bancos. Algumas cartas foram escritas daqui, ele disse, vendo que ela olhava para a mesa. Então esta sala é sua? Considerando que vivo sozinho, milady, todas as salas acabam sendo minhas. Mas esta é sem dúvida a que mais uso no segundo andar. Ela andou até perto da mesa onde ele estava e parou ao seu lado. Pois eu acho que este castelo é grande demais. Assim, deixa outras salas perdidas no abandono. Ela disse com o coração doendo por saber como aquele belo castelo ficava no futuro. Eu não poderia concordar mais. Milady tem minha permissão para reavivar os cômodos que quiser. Ela encolheu um dos ombros que deixava exposto um pequeno pedaço de sua pele. Jordan estava apenas parado ali, observando-a com olhos atentos, que, imersos na pouca luminosidade daquela sala, alteravam-se com o dançar do fogo, às vezes mais escuros e azulados, e outras sem cor aparente. O mesmo acontecia com ela, mas o conde achava que o escuro em seus olhos devia-se ao que sentia agora. Milord, não acha que notarão seu sumiço e podem parar a comemoração por isso? Não estou realmente me importando com isso, Helene, contanto que não venham atrás de mim. Luísa levantou as sobrancelhas. Ele usara seu nome algumas vezes e soara estranho porque não era realmente seu. Mas no momento foi como se ele houvesse a chamado pelo nome certo. Ela virou o rosto para ele, seu tronco também ficou quase imperceptivelmente em uma posição mais receptiva. E ela mal podia ver os olhos dele. Eram pontos escuros com leves reflexos e rajadas azuis, que às vezes dançavam pela íris. Ele chegou mais perto e ela esperou. Controlou a vontade de morder o lábio por ansiedade. Pedia em seu íntimo que ele a tocasse novamente, que aplacasse aquela vontade que escapava por todos os poros do corpo dele e transferia-se para ela. Ela entreabriu a boca quando o rosto dele estava chegando bem perto, de tocar o lado do seu. Parecia que uma corrente elétrica chegava antes dele, tocava sua face e ia se espalhando. Até que Jordan tocou-a e pareceu que toda a eletricidade retornou ao ponto daquele toque. Luísa puxou a respiração, manteve-a presa por alguns segundos, o mesmo tempo que levou para que os lábios dele também tocassem sua pele. Então ela soltou todo o ar. Fechando os olhos e pendendo levemente a cabeça, sentiu a respiração quente do conde enquanto ele a mimava com aqueles toques tentadores. Seu nariz, sua boca, seu queixo, o rosto e a leve aspereza agradável da barba já por fazer arrepiaram seu corpo da base de sua espinha ao pé de seu cabelo. A sensação a fez suspirar e abrir os olhos, o que durou pouco tempo, porque, seduzido por aqueles lábios rosados e entreabertos, Jordan beijou-a de forma leve, umedecendo sua boca, provocando-a.
Luísa correspondeu automaticamente. A sombra que o fogo da lareira causava na parte atrás deles parecia com a aura, que se desprendeu imediatamente de seus corpos. Sentindo que o contato era perdido, ela o procurou, tentando a perder o controle que mantinha, com um esforço quase sobre-humano. Ele murmurou, faltava pouco para pedir-lhe que não o testasse dessa maneira. Eu a quero, Helene. Ele murmurou num fio de voz. Isso é bom, ela sussurrou de volta. É terrível. Negou com a cabeça. Por quê? A resposta foi acompanhada por um franzir de senho. Porque eu a quero. Ele foi mais incisivo, talvez ela não houvesse entendido o jeito que ele a queria. Ela balançou a cabeça, segurou em sua túnica, deixando-se ficar mais perto. Virou-se até sentir que seu quadril encostou-se à mesa. Talvez fosse um bom apoio para quando voltasse a ficar sem força nas pernas. Precisa beijar meus lábios para que o feitiço seja concretizado. Então é fato que eu não deveria fazê-lo. Gentilmente ela o fez chegar mais perto e ele tentava não deixar seu corpo colar-se ao dela ou teria sérias complicações. Confesse, milord, gosta de ser enfeitiçado ou jamais se arriscaria dessa maneira. Era a mais pura verdade e ele nem se atreveu a negar. Me chamem de Devan, ele disse baixo, não pediu. Ela ficou olhando, franziu levemente a testa e um sorriso aflorou em seu rosto, criando uma covinha sutil do lado direito. Finalmente descobria o que era o D de J.D. Warrington. Era incrível como isso não constava em nada do que ela leu, especialmente porque 90% dos textos eram escritos por ele. Devan, sussurrou, sem tirar os olhos dele. O conde desviou momentaneamente o olhar para os lábios ainda úmidos e instantaneamente umedeceu os seus. Precisa entender que não há parte alguma em mim que falte ser enfeitiçada. Essa confissão fez com que ela lhe lançasse um olhar mais confiante, antes que pendesse a cabeça para trás e oferecesse os lábios de forma irresistível. Jordan apoiou as mãos na mesa bem atrás dela e tomou sua boca sem aviso, e com uma vontade arrebatadora. Beijou-a de um jeito abandonado de quem não conseguia aguentar nem mais um segundo. Como a fome de um homem que lutava enquanto a paixão e o desejo brigavam para se libertar. Surpresa, mas satisfeita, Luísa soltou a túnica dele e passou os braços em volta de seu pescoço, deixando-o retribuir igualmente enquanto acompanhava os movimentos. Foi inevitável deixar o corpo colar-se ao dele, o que rapidamente gerou muito calor entre eles e uma imensa vontade de aumentar o contato. Jordan sentiu que suas mãos suavam sobre a madeira. Ele podia sentir as formas redondas, gerando mais calor, como se não estivessem em pleno inverno, e no canto oposto à lareira. O conde sabia que ia tomá-la. Ia reclamar ali o que ainda não tinha direito. Já estava subjugado e seria dominado em poucos segundos. Afastou-se usando de uma força de vontade ferrenha. Os punhos fechados e a respiração profunda buscavam o retorno do autocontrole. Luísa permaneceu no mesmo lugar, apenas apoiou uma mão na mesa. Ele olhou-a, podia simplesmente andar para longe dela. Seria mais fácil para se recompor.
Podia deixá-la ali recuperando-se sozinha, talvez, lamentando ter sido deixada agora e em pouco tempo sentiria frio e sensação de abandono. Mas não ele, não era digno do homem que ele era. Aproximando-se novamente, voltou a abraçá-la, envolvendo-a completamente e apertando contra ele. Corria o risco de voltar ao estágio anterior, mas preferia, pois ela imediatamente deitou a cabeça contra seu peito, encolheu-se e fechou os olhos. Ele a deixou se recompor enquanto a confortava. Não a deixaria sentir frio, e agora já não importavam as consequências, pois tinha em seus braços tudo o que queria. O conde estava decidido e M, que havia fugido tanto, escorregado por entre seus dedos e ameaçado não colocar os pés naquele castelo, nunca mais ia deixá-lo sem ele. Ninguém precisava lhe contar. Ele já sabia que ela era dada a se meter em encrenca. Mas, se dependesse dele, o único problema que ia arranjar para a sua vida agora seria um marido dado a ter a vida ameaçada, ou seja, ele.